Então, ela pode ser um caminho de elevação espiritual, de consciência espiritual. Normalmente, essas pessoas têm um senso de prestação de contas maior. Com a participação de Adeildo Nascimento, temos a oportunidade de ressignificar conceitos que possivelmente estavam talvez nos limitando em aspectos do nosso desenvolvimento profissional. E temos a oportunidade de conhecer mais sobre a inteligência espiritual. Teve um item também, Adeildo, muito interessante da inteligência espiritual, que diz respeito à prestação de contas. Que isso tem muito a ver com a transparência, com a ética, pelo menos foi a minha interpretação. Tem sim, a gente, dentro do estudo de QS, é claro, e até nos workshops eu falo sobre isso, as pessoas às vezes entendem inteligência espiritual como um proselitismo religioso, o que não é, definitivamente não é. Mas as religiões são intimamente ligadas e vinculadas à religiosidade, a religiosidade está intimamente ligada à espiritualidade. Então ela pode ser um caminho de elevação espiritual, de consciência espiritual. Normalmente, essas pessoas têm um senso de prestação de contas maior, porque elas acreditam que o que elas estão fazendo em determinado plano, em determinada área, seja o que for, conversa com o plano espiritual. Então, você sempre tem uma noção de prestação de contas. Se o que eu estou fazendo é certo, se eu estou fazendo de acordo com as minhas crenças, propósitos e valores, e que algum dia vai ter algum pagamento, entendeu? Seja para o bem ou para o mal. A lei da semeadura. Eu estou plantando algumas coisas, eu acredito que eu vou colher, seja para o bem, seja para o mal. Então, as pessoas que detêm essa competência, vamos chamar assim, ou esse skill de prestação de contas, normalmente eles são extremamente autônomos. Eles não fazem a coisa certa porque tem um processo dizendo, eles não fazem a coisa certa porque se eles vão ser recompensados, ou porque eles fazem a coisa certa para não serem demitidos ou para ganharem mais. Eles fazem as coisas certas diante do prumo deles, porque eles acreditam que tem uma prestação de contas. Né? Então, isso tem, sem dúvida nenhuma, tudo a ver com ética, com caráter e com uma moral de acordo com os teus preceitos espirituais. E foi interessante, Adeildo, que nesse capítulo, quando você traz essa questão da prestação de contas, você inclusive traz ali alguns parágrafos falando onde estava a sua, no caso você transfere até para a fé, né? Onde estava Deus quando você falou do seu colega, quando você se envolveu na fofoca, quando você puxou o tapete do outro. E realmente, Deus, às vezes a gente não fala, mas são situações que acontecem no mercado de trabalho. Total. Você sabe que, assim, nesses anos que eu tenho trabalhado dentro das diversas entrevistas de emprego, né, entrevistando candidatos a vagas de trabalho que eu já fiz, as palavras que mais surgiam quando eu falava sobre prioridades na vida era Deus e família. E tá certo, a gente vive num país judaico-cristão, pode ser que em outros países isso apareciam com outros nomes. Mas uma entidade chamada Deus, né, ou um plano maior, sempre aparece. Só que quando ele é colocado só conceitualmente, ele não tem efeito nenhum, né? Então, assim, se a prioridade na minha vida é Deus, a pergunta é onde que estava Deus o dia que você maquiou aquele relatório, ou o dia que você mentiu, porque você não conseguiu fazer as entregas porque o pneu do ônibus furou, ou porque qualquer coisa desse tipo, né? Então, essa lógica de prestação de contas tem um vínculo muito forte com a espiritualidade. E é interessante, Dedo, porque como falta esse conhecimento que precisa de até uma certa maturidade para poder entender o nível de profundidade que tem nesse assunto. Porque muitas vezes eu me deparo com situações onde existem alguns rituais em algumas empresas. Provavelmente, se a gente for falar com algumas empresas que estão se desenvolvendo nesse aspecto, se falarmos de inteligência espiritual, talvez eles relacionem, não, mas eu tenho meu momento de oração, não, mas eu tenho meu momento de celebração. E algo que vem muito na questão do ser, o que tem mais profundo que está diretamente ligado ao comportamento e à própria cultura da empresa.
As práticas, elas são o resultado, aquilo que eu digo, né? Uma vez eu fui abordado por num workshop que eu estava participando sobre essas questões, assim. Uma empresa que desenvolve inteligência espiritual é uma empresa que tem ritos religiosos? E eu falei, não necessariamente, né? O que eu digo sempre é que a espiritualidade, ela tem embutida dentro de si a religiosidade, de alguma maneira. Mas nem toda religiosidade, ela tem espiritualidade nela. Então, hoje a gente vê práticas nocivas religiosas, por exemplo, que no final das contas, se você for medir o nível de QS de alguns líderes religiosos, o nível de QS dele é zero ou quase nulo. E às vezes você vê pessoas que não são ou não têm práticas religiosas constantes, mas que o senso de consciência e de prestação de contas dela é tão elevado que o QS dela é altíssimo. Então, assim, a espiritualidade tem embutida dentro de si a religiosidade, mas nem toda religiosidade tem espiritualidade. Hoje ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Um dos efeitos do QS é o detergente que tira a graxa da pirâmide de Maslow e você consegue alçar os próximos degraus conscientemente. Né? Agora, tem pessoas que são muito novas e elas podem desenvolver sabedoria através de um aumento de consciência. Porque quanto mais novo você é e você desenvolve níveis de consciência, você vai chegar no final da vida com muito mais felicidade e senso de realização.